Oi pessoal, aqui é o professor Gabriel e nessa aula eu vou fazer uma breve introdução ao conceito de Teorema de Tales. Espero que vocês gostem. Bom, para utilizar o Teorema de Tales, nós precisamos ter esses seis elementos, que são as linhas ou retas paralelas. O exemplo está na frente aqui, ó. Linhas transversais, que são as linhas que cortam as retas paralelas. Segmentos de reta, segmento é tudo que tem início e fim, ou seja, são extremidades. Sempre que você falar assim, sair de um determinado ponto e fui até outro, você está determinando uma extremidade, ou seja, um segmento. E sempre na geometria, a letra maiúscula significa ponto, tá? Então quando você vê uma letra maiúscula na figura geométrica, você pode saber que lá é um ponto. A partir do momento que cria esses segmentos, cria esse comprimento. Comprimento é a medida, ou seja, de um ponto ao outro. E aí você vai com linhas paralelas, com linhas transversais, cria-se os segmentos, com os segmentos cria o comprimento. Com isso você consegue determinar razões. O que é uma razão? Razão nada mais é que um número dividido por outro. Com isso você pode usar proporções, que são igualdade de duas razões. Linhas ou retas paralelas. Olha aqui, vamos ver a figura aqui. As retas A, B, C, ó, tudo minúsculo, entendeu? Quando a letra é minúscula, ele se determina uma reta, ou seja, um segmento. Essa escrita aqui, ó, A barra barra B barra barra C, significa paralelo, essas duas barras. É uma linguagem utilizada na matemática, chamada linguagem de primeira ordem. Então vamos lá, o que é linhas ou retas paralelas? Paralelo é todo segmento ou todo elemento, vamos dizer assim, paralelo é todo elemento que está no mesmo espaço, porém não tem nenhum ponto em comum. Por exemplo, as retas ABC estão no mesmo slide, porém nenhuma se cruzam, logo elas não têm nenhum ponto em comum. Tá? Um outro exemplo para ficar mais claro, a linha do seu caderno. A linha de cima nunca se cruza com a linha de baixo. Então isso é retas paralelas. Retas transversais é quando você tem segmentos ou retas paralelas e tem retas que cortam essas retas paralelas. E aí cria esse segmento, ó, por isso tem a medida A, B, C, D. Tá? Então sempre que tiver retas paralelas e tiver outros segmentos que cortam elas, esses segmentos são chamados retas transversais. E a partir desse momento o que ocorre é que cria esses segmentos de retas, ou seja, tem comprimento, tem medida. Aqui entra o teorema de Tales. Sempre que você tem essas retas transversais com as retas paralelas, você pode criar proporções, que é a igualdade de duas frações. Por exemplo, aqui, ó, A está para B e C está para D. Sempre que a gente vai montar as proporções, no teorema de Tales nós dizemos assim, não dizemos que A sobre B, nós dizemos A está para B, assim como C está para D. Essa proporção aqui, que é mais utilizada, geralmente com ela você consegue resolver quase todos os exercícios simples, né? Aplicação do teorema de Tales. Porém, você pode usar essas outras duas. O exemplo 1 aqui, ó, na figura a seguir temos que as retas R e ST são paralelas, né? Vamos determinar a medida x. Sabemos que o 4 está sobre 3, assim como o 8 está sobre x. Então vamos falar que o 4 é o A, o 3 é o B, o C é o 8 e o D é x. Ficando assim, 4 está para 3, assim como o 8 está para x. Aqui na igualdade de frações, então a gente faz o quê? Produz os meios pelos extremos, ou seja, multiplica cruzado ou em cruz, que a gente costuma dizer na matemática, dentro de sala de aula, para o aluno entender melhor. 4x, 3 vezes 8, 24. O que eu faço aqui agora? Geralmente, a gente fala que passa dividindo, porém, a gente pega e divide ambos os lados, porque eu quero eliminar o valor que está junto com a variável, que é o 4. Então, se eu dividisse o 4x por 4, daria 1, ficaria só x. E o 24 por 4 é 6. Porém, vamos fazer de uma forma mais mecânica, por mais fácil entendimento de vocês. Então, pega o 4, tá multiplicando e passa dividindo. 24 por 4, 6. Exemplo 2. Na figura seguinte, temos que as retas R e ST são paralelas, né? Vamos determinar a medida y indicada. Ó, pode vir qualquer variável. Nesse exemplo aqui veio y, pode vir g, pode vir qualquer letra, tá? Para ser o segmento. Então, vou observar o seguinte, que essa figura aqui, ó, ela está numa perspectiva diferente. Ela é como se estivesse deitada. Vamos imaginar que ela vai girar 90 graus para a direita, ficando assim. Quando ela fica assim, ela fica igual à anterior, né? Então, basta a gente usar a proporção, que é A está para B, assim como C está para D. O A é 3, o B é Y, o 2 é C e o 4 é D. Então, ficando assim, ó. Igualdade entre frações, multiplica os meios pelos extremos, ou seja, multiplica cruzado em cruz. 2 vezes y, 2y, 3 vezes 4, 12. O 2 não está multiplicando, parte dividindo, logo y é igual a 6. Se você tiver dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu vou tentar responder à medida do possível. E até a próxima aula. Obrigado.